Fala pessoal, aqui é o Guilherme Bito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da DVOCM, onde todas as semanas está aqui comprometidos em sempre ajudar a você a levar sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui do canal da DVOCM. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouco aí sobre uma dúvida de alunos que envolve uma sopa de letrinhas aí, sobre OraCheck, HF, e a dúvida que nós temos é: posso usar o HF da versão 21 no Oracle 19c? A gente vai estar respondendo um pouco sobre essa dúvida e estar falando um pouco sobre como que é útil, como que é importante você estar sempre utilizando o HF. Para quem não sabe o que é HF, fica até o final desse vídeo, que vai ser muito importante. E hoje eu estou com o JP aqui na área para a gente poder bater esse papo, para a gente poder responder essa dúvida, que envolve vários temas importantes, que são boas práticas, né, JP? Tudo bom, cara? Tudo bem, Guilherme? Contigo? Show de bola, meu irmão. Tudo certo por aqui. E vamos lá, cara. Eu acho que sempre quando fala de OraCheck, HF, surgem muitas dúvidas, né? São coisas que são boas práticas, a gente está executando sempre, que muitas vezes muitos profissionais nem conhecem, né, cara? E muitas vezes é o primeiro passo aí quando você chega dentro de um ambiente, de rodar de tempos em tempos, e saber se o ambiente está rodando dentro das boas práticas, né? Exatamente. É um mecanismo bem interessante, né? Assim como outros produtos, assim como o DBSat também, né? São mecanismos de conseguir fazer uma avaliação do que nós temos no nosso ambiente hoje rodando, né? Isso é importante para mapear possíveis riscos, defasagens de ambiente, enfim, e outros processos, inclusive até a parte de trace também, né? Algo que esteja acontecendo no ambiente que a gente não entendeu o que está acontecendo e a gente precisa ter informação, né? Então, essa ferramenta, ou melhor, esse agrupamento de ferramentas que vai distribuir daqui a pouco, vai destrinchar, realmente faz Uhum. esse papel para a gente, nos ajuda e é uma mão na roda realmente para suprir essa necessidade com relação a informações de ambiente, né? Muito bom, JP. E foi uma evolução, né, cara? A gente sabe o quanto que não é de agora que a Oracle criou o OraCheck, por exemplo, né? Que é aquele utilitário lá que verifica as boas práticas. E a Oracle, nos últimos anos, acabou evoluindo para o HF, né? Que é o Autonomous Health Framework, Framework, né? isso. E que é uma evolução que ele incluiu lá vários pacotes ali de ferramentas, né? Que muitas vezes a gente utilizava de forma separadamente, né? O TFA, por exemplo, entre outros, né? Uhum. E o quanto que isso é importante, e o legal é que a Oracle fez uma evolução bem interessante, né? Dessas características do autônomo, trazendo isso até para o ambiente on-premises, né? Foi realmente uma evolução bem bacana, né? E o legal é que centralizou, né? Antes você tinha que sair pegando algumas ferramentas que você precisava, instalando, baixando, instalando, baixando, instalando, né? Então, consolidar isso em uma ferramenta única foi bem interessante. E ali, realmente, você consegue fazer diversas operações, né? E uma das coisas que eu destaco, assim, que eu acho bem interessante, é a capacidade de você empacotar, por exemplo, uma ocorrência que exista em um determinado banco de dados, né, de ocorrência de aqueles pacotes de incidentes, né? Você conseguir empacotar isso e, se você tiver um SES request aberto lá, você conseguir enviar direto sem fazer aquele mecanismo de baixar, né, o pacote e subir, fazer o upload. E essa capacidade é bem interessante. Isso é uma característica bem mais nova, né? Uma característica de 19C, banco 19C, né? Mas é algo que você consegue fazer, inclusive, utilizando esse produto, né? Então, realmente, a consolidação ali daquelas ferramentas ali, centralizar ali, realmente ajudaram bastante no gerenciamento. Ficou mais fácil, né? Não tem que procurar onde que eu baixo TFA, onde que eu baixo OraCheck, onde que eu baixo ExaCheck. Então, realmente ajudou bastante centralizar isso aí para ajudar no nosso dia a dia mesmo. E o legal, cara, que a Oracle, a cada ano que passa, ela sempre pega atividades ali que eram muito isoladas, operacionais, e sempre está facilitando a vida de quem administra o banco de dados Oracle, né, cara? Trazendo esses elementos, trazendo esses recursos, e que isso é muito bom, cara. Show de bola, JP. E vamos lá, cara. Respondendo aqui, nós tivemos uma dúvida do Rodrigo Ferreira, tá? Onde ele colocou aqui, ó, duas questões, né, relacionadas a essa parte de OraCheck e HF, né? Já que é um download à parte, posso usar o HF da versão 21 no Oracle 19, por exemplo? Isso é boa pergunta dele, né? Acho que tem dois pontos aí, né?
Nem tudo que é download à parte, isso é uma observação, nem tudo que é download à parte você pode acabar utilizando no seu ambiente, né? Tem que utilizar de acordo com realmente com essa questão de licenciamento, tá? Então, nem tudo você pode simplesmente pegar a parte, instalar e utilizar. Esse é um ponto. Segundo ponto é o fato de ser 21C, o AHF, o Automation Cell Framework, é a versão do produto AHF, não é a versão de banco de dados. E não existe uma compatibilidade, você não precisa ser compatível, tá? Se eu tenho o banco 19C, eu baixo o HF 19C. Não, na verdade não é assim, não deve funcionar dessa forma. O 21C, na verdade, perdão, 21 é 21 a versão do HF, e a cada nova versão que tem, ele traz coisas novas para ele poder verificar no ambiente, tá? Então, ele vai subindo de versão ali, ele tem a própria contagem dele, ele não obedece à contagem de release de banco de dados, tá? Então, se você vai utilizar o HF, baixe sempre a última versão. Independentemente se é 21, se é 22, o que aparecer lá, se é 40, tá? Independentemente também da versão que você tem de banco de dados. Você pode ter um banco de dados 11G e rodar o HF21, tá? Então, a recomendação é sempre baixar a última versão do HF, verificar, né? Talvez você não precise, porque também não sai com a frequência que a gente imagina. A última versão foi em outubro, né? Estamos em dezembro, por exemplo. Então, ainda está aquela versão para você baixar lá. E, geralmente, ela sai próximo ali de quando sai patches do banco de dados, os release updates, tá? Isso porque o produto, ele tem a capacidade, quando ele sai, né? Como eu falei, ele tem a capacidade de checar uma série de coisas ali no ambiente, e uma delas que ele checa é patch, né? Então, faz sentido que você baixe a última versão para ele conseguir identificar se tem um patch mais novo para ser aplicado no seu ambiente e te recomendar isso, né? Então, quando você roda o HoraCheck, para quem já rodou, uma das coisas que oferece para a gente lá é verificação do sistema operacional e verificação do database, né? Isso é um produtinho, né, o HoraCheck, que fica dentro do HF. Então, o HoraCheck tem essa capacidade de checar a questão de patches, checar parâmetro do sistema operacional, parâmetro de banco de dados, e então te fazer algumas recomendações, tá? E o patch, por exemplo, é uma delas. Então, por isso que é recomendável que você sempre verifique se há uma versão mais nova do HF, se houver, atualize no seu ambiente para você conseguir ter um melhor aproveitamento ali da verificação que vai ser realizada, tá? Muito bom, JP. O legal é que a gente estava até falando aqui antes da gente entrar ao vivo nos bastidores, né? O quanto que isso é importante até mesmo em Exadata, né, cara? Se tem ambiente de Exadata, normalmente você já vai ter lá um HF, mas sempre atualize o seu HF para a última versão, né? Exatamente aquilo que você falou, para entender quais são os últimos patches, se tem novas correções que precisam ser feitas no ambiente, novas atualizações das boas práticas, né? Então, sempre esteja utilizando a última versão. E outra coisa também legal para a gente poder compartilhar, né, JP, o que a gente estava falando aqui sobre um cliente que a gente executou recentemente, né? Você não precisa... ele colocou a versão 21 do HF para 19, né? Mas pode ser até anterior, né, cara? Pode ser até anterior, exatamente. Você pode rodar o 21 com a versão 11G, por exemplo, né? Tudo bem que o 11G, a gente parou ali no... na verdade, ele até fala para a gente, tá, que tem patch disponível, acho que até julho desse ano, alguma coisa assim, tá? Aí sabe que tá tanto quanto defasado, não tem suporte mais, entre aspas, né, para o 11G, mas, de qualquer forma, é importante você trabalhar com a última versão, né? E você trabalhar ele para independentemente qual versão de banco de dados que você tenha, tá? Se é 11G, se é DG, se é 12, 18, etc., né? Utilizar sempre a última versão ali do HF, que ela vai suprir qualquer necessidade, independentemente da versão do seu banco de dados, tá? Ele consegue determinar, de acordo com a versão que tem, o que é melhor aplicável para aquela versão que você possui, né? Muito bom, JP. E vamos lá, cara. A segunda pergunta do Rodrigo é se pode ser executado nas versões standard sem limitações, né? A gente fez até algumas buscas aqui na documentação da Oracle, nos FAQs aqui do Autonomous Health Framework, né? Cara, deu para encontrar algumas coisas interessantes, né? Exatamente. Antes eu vou só listar aqui a quantidade de produtos que tem, tá? Porque vai fazer sentido com o que eu vou falar na sequência, tá? Então, o que a gente tem dentro do HF? A gente tem um Cluster Verification Utility, aquele CVU, né? Aquele .sh que a gente também consegue baixar um shell script e rodar parte ali, né?
Então, esse cara faz parte, está composto ele também dentro do HF. Tem o OraCheck, que nós falamos já. Tem o Cluster Health Monitor, o Cluster Health Advisor, o Tracefile Analyzer, o Hang Manager, Memory Guard, Quality of Service Management. Então, basicamente, são esses os produtos, tá? Então, o Guilherme está falando aí que a gente fez uma busca realmente porque a gente encontra como open source, tá? Quando fala do produto AHF, a gente encontrou uma situação. Desses componentes que eu falei, existem 2 que exigem que você tenha licenciamento Oracle HACK, tá? São o Cluster Health Advisor, tá? É um advisor que deve fazer alguma checagem com relação ao cluster e te fornecer algum gap que você possua na instalação, te fornecer alguma recomendação, né? E o Quality of Service Management, tá? São esses 2 caras que você precisa ter licença HACK, tá? Isso aí tá realmente lá no FAQ do AHF e é uma coisa que é bem específica para HACK, tá? Então, a gente não encontrou nenhuma relação de, eu posso utilizar em Enterprise Edition ou não posso utilizar, posso utilizar Standard Edition, não posso usar Enterprise, tá? A gente não achou nenhum relacionamento nesse sentido, né? Então, o OraCheck, por exemplo, que é parte do HF, o ExaCheck também, né? Que aí, quando a gente tem o Exadata, nós rodamos o ExaCheck ao invés do OraCheck, né? Então, você rodar esses 2 componentes, você não precisa, de acordo com nós encontramos, né, qualquer tipo de licenciamento adicional, tá? Você pode utilizar livremente, né? Então, o OraCheck, se for Standard Edition ou Enterprise Edition, você pode usar. A gente não encontrou nenhum relacionamento ali que indique alguma questão de licenciamento ou algo adicional com relação a isso, tá? Então, o que eu consigo dizer para você que você pode usar com tranquilidade para utilizar o OraCheck, tá? O ExaCheck, se você estiver utilizando o ExaCheck, fatalmente você vai ter o Enterprise Edition ali, né? Então, já responde a pergunta ali que foi feita para a gente, né? Então, basicamente, isso que a gente encontrou, né, com relação a licenciamento e restrições, né? Então, se você, porventura, for utilizar esses 2 produtos, se atentar a isso. Óbvio que, se você está utilizando um ambiente que é single instance e você tentar utilizar esse Cluster Health Advisor, ele precisaria de licenciamento de hack, né? Mas como você não tem, provavelmente você vai receber até algum erro dizendo que você não tem um hack rodando, tá? Então, eu não vejo mecanismos ali que você vai utilizar e vai te penalizar de alguma forma, porque a trava está muito bem feita nesse mecanismo aqui, pelo menos, né? A gente sabe que os produtos Oracle são meio abertos, né? Com relação a options e outros produtos. Nesse mecanismo aqui, eu não consegui ver uma brecha que possa te trazer algum tipo de penalidade, tá? No 19C, nós temos hack somente Enterprise Edition, né, por exemplo. Então, é mais travado ainda, né? E nas versões anteriores, a gente consegue utilizar o Standard Edition ainda para hack. Então, assim, a trava está muito bem feita. Eu não vejo ali se teria algum tipo de mecanismo de você utilizar sem querer e ser penalizado em função disso, né? Não sei se o Guilherme concorda comigo. Totalmente de acordo, JP, muito bom, cara. E o legal como que a gente vê que o HF, o OraCheck, né, são ferramentas para, independente do nível atual do profissional, né, que ele pode estar executando. Sendo um cara júnior, cara, altamente, você está começando, você tem que rodar esse cara nos seus ambientes. Se for um cara pleno também, se for um cara sênior que mexe com Exadata também, tá? Então, uma coisa que se aplica independente do seu nível, é uma boa prática para quem trabalha com Oracle em si, como DBA, é mandatório aí saber e rodar isso de tempos em tempos, né? Eu estou até aqui também, cara, com a documentação, com o user guide aqui do OraCheck, e legal a gente poder complementar também que ele fala aqui sobre single instance, sobre hack, então você pode rodar nos 2 tipos de ambientes, né? Sobre hardware system, você roda inclusive utilizando Solaris Clusters, EFS, Oracle Virtual Networking, enfim, ele roda até em aplicações aqui, Siebel e PeopleSoft, tá? E nas plataformas também que ele é suportado, né? Como Intel Linux, né? Que pega aí os Red Hat, Oracle Linux e SUSE, tá? Então você pode rodar naqueles Linux com System-Z também. Você pode usar em Solaris Spark, Solaris x86, AIX, HPUX e até em Windows, né, cara? Então, uma ferramenta bem interessante que vai trazer aí muitas recomendações do seu ambiente e as versões dos bancos de dados suportados, né?
que até na última documentação aqui, que eu estou vendo nesse exato momento, ele fala desde o 10 até a última versão, cara. Então, você vai conseguir rodar isso em todos os ambientes, né, cara? Só complementando, mas realmente a gente não achou nenhum tipo de restrição na documentação falando que Standard Edition não pode. Não, muito pelo contrário, a não ser que você utiliza um ambiente com Oracle Hack, você já teria que estar utilizando a licença de Oracle Hack, né? Então, você poderia estar utilizando sem problema nenhum. Inclusive, na documentação ali de licenciamento, ele está numa aba de open source ali, e não vejo nenhum tipo de problema em estar executando e estar rodando esse cara dentro do seu ambiente. Acho que fechamos, hein, JP? Mais alguma coisa aí, cara, para poder adicionar? Fechamos, não, acho isso aí, Guilherme. Você falou tudo já, né? Realmente essa questão do HoraCheck, ExaCheck é interessante para você ter um acompanhamento do ambiente, né? Vale a pena você rodar ele com frequência, né? Para saber o que mudou no ambiente, o que você consegue ter de melhoria ali para poder ser aplicado no ambiente, né? Ele dá para a gente uma nota, né? Com relação ao ambiente que ele roda. Então, Muito o bom. ideal é você atacar ali, ver se você consegue fazer alguma melhoria no ambiente, né? Quanto mais próximo de 100, melhor, né? Que é a nota que é o target, né? E a ideia realmente não é falar se o ambiente está ruim ou está bom, né? É identificar gaps e te propor melhoria, né? Especificamente o HoraCheck, né? Que faz parte do HF aí, né? Então, é uma ferramenta de diagnóstico bem interessante em diversas frentes aí, né? Ela, na minha opinião, o HF junto com o DBSite se completam bastante. O DBSite já falou em outros momentos, né? Tem bastante coisa com relação à segurança especificamente, né? E o HF a gente pode colocar ele dentro de parte de diagnóstico e melhores práticas do ambiente de banco de dados Oracle, né? Acho que esse é o ponto para reforçar aí para a galera, né? Perfeito, JP, muito bom. E, pessoal, se você é um aluno da DBOCM, cara, coloca sua dúvida lá na comunidade de alunos, porque a gente pega as melhores dúvidas da semana, às vezes muitas delas a gente responde por texto, algumas a gente responde com aulas das próximas semanas, outras a gente responde aqui ao vivo, fazendo essas lives, esses podcasts. Então, coloca lá, cara, porque todas as semanas a gente abre o Zoom para poder responder, para poder bater um papo, para poder entender aonde que está travando vocês aí nas suas maiores dificuldades. Lembrando que, se você, eu falei para quem é aluno, né? Quem não é aluno, semana que vem a gente vai ter uma Masterclass DBA Oracle, que a gente vai mostrar a nossa metodologia, como que você pode aprender, ter mais resultados de forma mais rápida e evoluir como DBA. Hoje é uma carreira que, tudo que envolve a carreira de dados está muito em alta, né? Hoje, dados é o que as empresas têm de mais importante. Então, cara, se inscreva nessa Masterclass, entre no nosso canal do Telegram, porque essa Masterclass com certeza pode levar a sua carreira para o próximo nível. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast. Então, assine a DBOCM lá no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. JP, muito bom aí, cara, o bate-papo. Sempre bom a gente poder estar aprendendo com a dúvida dos nossos alunos, que sempre faz a gente poder analisar, refletir e estar aprendendo juntos, né, cara? Acho que não existe verdade absoluta aqui, ninguém sabe tudo, e sempre as coisas são atualizadas também, né? Muitas vezes surgem produtos novos, surgem atualizações, às vezes isso aqui que a gente está falando pode mudar em algum tempo específico, e a Oracle pode transformar isso em um produto à parte, mas a gente vai estar aqui sempre atualizando aqui o que a gente tem visto, o que a gente tem estudado quando o assunto é banco de dados. Mais alguma coisa aí, JP? Não, é isso aí mesmo, Guilherme. É importante, eu gosto bastante dessas dúvidas, né? Que realmente faz a gente verificar toda essa questão temporal, né, que você comentou, né? Antes era assim, funciona a partir da versão tal, não funciona mais agora nessa versão, agora é desse jeito. Agora, o produto era assim, agora é um composto. Então, é bem legal mesmo. Isso aí, para a gente é bom, né? Manter isso vivo, né? E buscar aquele algo a mais ali, essa questão de licenciamento que a gente comentou hoje. Então, realmente agrega bastante até para a gente aqui, né? É um prazer realmente a gente poder participar desse projeto aí. Muito bom, JP. Então, fechou, cara. Tamo junto. Aquele abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.